Bem-vindo a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos na casa do Senhor, nessa campanha onde temos visto a mão do Senhor, a graça do Senhor, temos ouvido aí os testemunhos. E hoje eu queria falar com vocês sobre a vitória. Todos querem ter vitória? Quem quer vencer? Pensa no seu problema. E como que nós podemos ter essa vitória? Seja na cura, seja no social, seja no físico, seja na sua vida ministerial. Esse ano, e nós estamos numa igreja, num ministério, que o nome diz o quê? Cristo é vitória. Qual que é a nossa vitória? A vitória é de Cristo. Cristo venceu. E a palavra de Deus diz: porque eu venci, vós vencereis também. Amém? Mas como posso vencer com Cristo? Nós vamos ver hoje na palavra. Amém? Convido você a fechar seus olhos. A pastora Edson vai estar louvando. Medita nessa palavra, busca, peça que o Espírito de Deus fale contigo nessa manhã. Amém? Deus, tu és santo, tens toda a glória e poder, e não há ninguém dado a ti. Não há
Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9. Aí você mantém a sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos aí nesse mesmo capítulo. Diz assim a palavra do Senhor em Colossenses 1, versículo 9: Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, pela graça do Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos, celebrando o teu nome, adorando o teu nome, podendo, Deus, usar, ó Deus, o teu nome, Pai, para profetizar, para declarar sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, que o Senhor ainda há de fazer neste lugar, nas nossas vidas, na nossa família, em nossa igreja. Deus, faz acontecer, muda, se ainda alguma coisa ainda precisa ser mudada, venha em liberdade, Espírito Santo. Eu me coloco, Pai, nas tuas mãos, ó Pai, sujeito a Ti, que o Teu Espírito tenha liberdade em nós, sobre nós, em todo tempo, em todo momento. Aqueles que estão aqui, aqueles que assistirão depois, Deus, que a Tua unção, a Tua palavra venha trazer vida. No nome de Jesus nós oramos assim e Te agradecemos. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Eu acho que essa oração de Paulo, essa carta que Paulo escreve nessa parte, eu acredito que deve ser a oração de todos os pastores, né? Eu oro para que a igreja seja cheia do pleno conhecimento, né, da vontade, da palavra de Deus, do seu Espírito, né? Eu acho que essa oração, que quantas e quantas vezes a apóstola Helena não orou ali, né, olhando para a sua janela, né, apóstolo? Clamando pela igreja, clamando pelas nossas vidas, pedindo justamente isso, para que sejamos cheios do conhecimento de quem? De Deus. Se Cristo é vitória, e nós queremos essa vitória, nós precisamos conhecer a Cristo. Se eu quero ter vitória, eu preciso conhecer qual é o caminho da vitória, como que eu consigo vencer, como que eu consigo estar. Então eu quero nessa manhã profetizar sobre a tua vida, que você tenha vitória em Cristo. Vitória em Cristo, porque do que adianta eu vencer lá fora, né? Eu alcançar os meus objetivos, né? Os meus alvos, ser um campeão lá fora e não ser um vencedor com Cristo na igreja, estar derrotado no meu ministério, na minha vida com Deus, né? Naquilo que Deus tem. A palavra de Deus diz que do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a nossa maior vitória foi conquistada na cruz. O nosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós estamos em Deus. E quem é esse Deus? Nessa época, né, as pessoas estavam ali reunidas, o povo de Colossos, as pessoas tinham uma ideia de Deus, eram tantos deuses naquela época, e de repente Deus parecia um Deus lá. Eu precisava de tantos sacrifícios, numa situação que parecia que Deus estava tão distante, de uma forma tão longe, de uma forma tão difícil, de uma forma que parecia que, poxa, eu tenho que fazer tantas coisas para Deus ouvir a minha oração. Eu preciso de repente subir uma montanha. Eu já fui de outras religiões e muitas vezes eu me lembro subindo às vezes escadarias, eu me lembro muitas vezes cumprindo alguns sacrifícios com a minha mãe, porque eu precisava ser ouvido por aquela entidade, eu precisava receber aquilo. E quando nós chegamos aqui, nós vemos Paulo dizendo a eles que Cristo, Colossenses, Paulo vem exaltar a pessoa de Cristo nas nossas vidas. E como eu posso ter vitória em Cristo? É ter esse acesso a Cristo, é se chegar a Cristo, é conhecer a Cristo, é conhecer a sua palavra, é ler a sua palavra, é estar com Paulo, com Deus o tempo todo. Deus não está distante, porque parece que Deus está lá, ó Altíssimo, assentado no seu trono. Onde que está o trono de Deus? Parece que está distante. Como que eu chego lá? Tão distante parece. Não, nosso Deus está aqui. Ao ouvir a sua voz, ao você falar Pai, Senhor, Jesus. Você já clamou Jesus na hora da angústia, naquele desespero, naquela alguma coisa vai acontecer, fala misericórdia, meu Deus, o sangue de Jesus,
vitória, precisamos ter essa palavra nos nossos corações. Eu vindo de casa, estava conversando com o André, falou: nós oramos, nós jejuamos, né? Nós buscamos a Deus, não é porque se eu oro, se eu jejuo, eu vou ser melhor do que o outro irmão, mas o meu ouvido vai estar mais aberto para ouvir a Deus, eu vou estar mais sensível à presença de Deus. Deus não vai amar mais um do que o outro, mas eu vou ter mais intimidade com Deus, eu vou ter mais acesso a Deus, eu vou entender, sabe, e saber estar com os meus ouvidos abertos, sabe? Quando a palavra fala, aquele que tem ouvidos ouça, né, o que o Espírito diz das igrejas. Muitas vezes, quantas palavras tem visto? Algumas eu tenho acessado pelo YouTube, né? E às vezes você ouve ali aquela palavra e de repente você não entende, porque o ouvido está fechado. Porque nós ficamos tanto correndo no nosso dia a dia, nos preocupando com isso, com aquilo, em fazer, em estar, em realizar, e muitas vezes nos esquecemos da palavra de Deus, sabe? Deixamos tudo para depois chegar a Deus. Não vamos começar ao contrário, né? Vamos voltar. Eu sempre olho para a próxima aqui, lembro os compromitinhos quando você vai acordar, né? Quando você levanta ali, né? Senhor, né? Guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios, né? Senhor, me dirigir na minha vida. Tantas coisas, irmãos, é o simples, é as coisas, é trazer a Deus para as nossas vidas. No versículo 15 desse mesmo capítulo diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Jesus veio habitar em nós, o ser humano perfeito, Deus estava em Jesus, né? A pessoa de Cristo, Deus ali, perfeito, andando entre nós, mostrando que Deus estava ali, entre eles, no meio deles, não estava lá, estava aqui, conosco, vivendo, ensinando, mostrando. Jesus está presente. Nós cantamos: Deus está aqui. Isso é muito sério, saber que Deus está aqui. Às vezes você está andando em algum local, né, aí chega numa celebridade, aquela multidão, nossa, quem que é? É fulano de tal, e as pessoas vão além, e nós sabemos que Deus está aqui, o Criador dos céus e da terra. Pensa, se você descobrisse, né, o Enzo Ferrari, né, o cara o dono da Ferrari, que criou, que projetou, tal, de repente fala: puxa, o cara criou a Ferrari, você vê ali. Agora o Criador das nossas vidas, aquele que criou, aquele que é o dono do ouro e da prata. Quem está precisando de ouro e de prata? O nosso Deus cria, Ele criou, não é? Ele criou. Então receba essa palavra no seu coração, busca todas as outras coisas, e depois Deus, o que a palavra fala? Buscar primeiramente a minha justiça, a minha vontade, a minha face, e todas, ele fala todas. E talvez vou acrescentar aí um realzinho mais na sua conta, talvez eu vou te curar, talvez eu vou abençoar a sua família. Ele está falando: todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas. Então profetiza a palavra do Senhor. Você está vivendo na palavra de Deus, né, pastor? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu vou, né, estar na sombra do Todo-Poderoso. Eu vou estar ali. Deus está me trazendo esse refrigério. Eu vou viver essa palavra no meu coração. Eu vou estar diante do Senhor. No capítulo 2, versículo 4, diz assim: Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como estão firmes na fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Olha aqui: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Paulo ouviu falar sobre eles, e ele falou: continue nessa fé, nessa palavra que vocês ouviram, enraizados. Eu trabalho com plantas, e uma planta que muitas vezes não enraizou, não tem as suas raízes firmadas, ela precisa de uma escora.
ela precisa de um tutor, ela precisa ser segurada. Aqui nós vemos muitas vezes algumas árvores, né, que caem aqui no bairro, e quando a reportagem vai lá ver, as raízes estão deterioradas, né? Entrou o cupim, cortaram as raízes, o cara vai fazer uma calçada e ele corta a raiz, porque tem que fazer uma calçada, esquece que tem uma árvore de 10 metros ali, e o que sustenta ela é a raiz. Aonde estão firmadas as nossas raízes? Querem ter vitória, querem prosperar, né? Querem ter um ano abençoado, mas aonde estão as nossas raízes? Porque no mundo teremos aflições, mas essas aflições não irão nos derrubar se as nossas raízes estiverem firmadas na palavra de Deus, se tivermos o nosso conhecimento na palavra de Deus. Eu ouvi essa semana, tem gente que sabe todas as falas dos ministros aí, dá até medo de falar, né? Sabe tudo que o cara fala, sabe tudo que está acontecendo lá, na esquerda ou na direita, mas não sabe nada da palavra de Deus. Não sabe, a pastora sempre cita aqui o versículo de hoje. Como assim versículo de hoje? Como que ela sabe do versículo? Sabe? Eu preciso saber. Hoje em dia os aplicativos da palavra de Deus, o versículo que tem, o devocional que eu estou fazendo, a minha leitura diária da palavra de Deus, essa é a notícia que nós devemos nos apegar. Você viu o versículo que está lá hoje? Você viu como esse versículo impacta na minha vida, quando eu trago essa palavra para a minha vida, para o meu contexto, para aquilo que eu estou vivendo, para a vida dos meus filhos? Ali eu tenho segurança. Ali eu tenho segurança. Não é o que falou no balanço geral, não é o que falou lá no jornal não sei o quê, não é o que está lá, não é o que está no TikTok, não é o que está no grupo, é o que está na palavra de Deus. É nela que eu baseio a minha fé, é nela que eu baseio a minha segurança. Não interessa se é lá, se é cá, é Deus. Eu profetizo a palavra porque Deus é por nós. Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como não nos dará todas essas coisas? Como não nos dará todas essas coisas, irmãos? Vamos confiar na palavra de Deus, é nele, por ele. Paulo lá em Gálatas, ele ora, né? Ele fala, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo, é tanto Cristo, é louvor, é adoração, é palavra, é você trazer a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É uma profecia aí enorme. Ele está declarando, ele está afirmando que se nós buscarmos a Ele com o nosso coração, nós iremos encontrá-lo. Se hoje Deus abrisse seus olhos, seus ouvidos, e você pudesse ver a Deus face a face, e Ele falasse, olha, tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo, qual seria a nossa atitude? Qual seria, né, o que faríamos? Pensa nisso. Se Deus te mostrasse com os olhos que Ele está ali, mas com os olhos da fé, nós oramos que você o enxergue, porque de fato Ele está. Ele está, Ele não está simplesmente aqui no altar. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e você hoje pode entrar, você pode chegar na sala do trono e chamá-lo de, não apenas de Senhor, de Mestre, de Altíssimo, mas você pode chegar diante dele e falar, Pai, olha para o meu coração, olha para a minha vida, e ali você conversar com o Pai, e ali você estar diante do Pai. E aí, nós entendemos a palavra de Deus, que Cristo não está apenas lá no seu trono, Cristo está aqui, em nós, né? Jesus tem falado através dos seus servos aqui, a sua palavra. Senhor, me dá um sinal, o Senhor fala comigo, Deus tem falado com você, né? Acessa lá o canal, se você não tem vindo também, sabe? Vê lá as palavras, sabe, se interessa, lê lá tem os versículos, né? Nós estamos filmando através do celular, mas você consegue acessar, você consegue abrir a palavra, entre nessa promessa, viva essa promessa, esteja diante de Deus, né? Para poder viver aquilo que Deus tem prometido à sua igreja. Deus vai nos socorrer, Deus está conosco, Deus está aqui, e ali, Ele está dizendo que Cristo, Ele foi o homem que habitou, Cristo está aqui, e hoje nós temos a graça que assim como Deus habitou
ser bênção na vida do outro, do próximo, de levar transformação, de levar cura, de levar bênção, de poder ajudar, de poder contribuir, de poder ser Deus aqui na terra. Nós queremos, a minha oração é: Senhor, né, nós ouvimos tanto que estamos vivendo o tempo do fim, o Senhor está à porta, e de repente nós nos preocupamos, fazemos planos, e esses planos muitas vezes irão tirar o meu tempo de estar com Deus. Eu quero saber, Deus, quais são os seus planos para a minha vida, para realizar a tua vontade. Mas muitas vezes Deus quer assim que você esteja lá na faculdade, porque lá na faculdade você vai ser um representante de Cristo lá na faculdade, lá naquela empresa. De repente você vai estar ali e transformar, de repente, uma vida de uma pessoa. Eu estava, esse final de ano, conversando com uma prima minha, né? E ela foi atendida pelo pastor Sérgio. E assim, a forma dele, o testemunho dele, eles não vão à igreja, né? Impactou. Eu acredito que ali ele fez a consulta, não falou de Deus, não pregou, mas a sua postura, a sua vida, mostrou para ele e para a família, né? Cristo. A nossa postura, a forma como nós agimos, de repente lá, se eu chamasse de repente eles: olha, vamos lá na minha igreja, talvez iriam ou não. Mas de repente lá fora nós podemos resplandecer a luz de Cristo e viver essa vitória, né, de salvação, de libertação. Assim você pode ser na sua casa. Pensa na sua família, aqueles que ainda não estão em Cristo. Nós nos oramos: Senhor, envia-me um anjo, Deus, salva minha família, salva minha casa, cuida dos meus filhos. E de repente eles estão lá na faculdade e Deus levanta uma pessoa cheia do Espírito Santo, e essa pessoa vai estar com ele ali na faculdade, essa pessoa vai estar com ele ali naquela viagem, essa pessoa vai estar ali, ele vai encontrar, porque Cristo está ali, e nós podemos ser essa pessoa. Que de repente alguém está orando e Deus te encontra ali naquele lugar e fala: olha, eu vou usar ali a pastora Suzy naquele momento, porque ela tem isso, ela está no coração, e eu vou salvar vidas no centro de São Paulo, porque de repente eles não vão vir aqui, mas eu vou lá. Essa é a vitória de saber que Cristo está conosco, né? Eu profetizo nesta manhã que haja homens e mulheres em que Cristo habite na sua palavra, que Cristo, através da sua palavra, habite em nós, que você olha: nossa, que pessoa cheia de Deus, né? Quando você chegar no lugar, hoje que as pessoas usam o termo energia, né? Você tem uma energia boa, uma aura. Não, é Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança para esse mundo. Porque, irmãos, nós vemos aí as pessoas estão desacreditadas, as pessoas não acreditam mais, as pessoas, é bíblico, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós podemos chegar ali e falar assim: pode ser lá, mas aqui é diferente. Cristo está aqui. Cristo está aqui. Eu sempre gosto desse exemplo já falei várias vezes aqui, vou falar novamente, daquele menino que estava naquela aeronave e começou aquela turbulência, e ele tranquilo ali jogando, né, Minecraft, brincando, e aquele avião daquele jeito, e toda a aeronave, toda a tripulação ali preocupada, desesperada, e eles viram ali o menino tranquilo, com seu fone de ouvido jogando, e foram lá e perguntaram para ele: ué, por que você está aí? Não é uma criança? Ele falou: não, é meu pai que é o piloto. Meu pai sabe o que está fazendo. Por quê? Além de ser o pai dele, ele conhecia o pai, ele sabia da capacidade do pai, ele sabia quem era o pai dele. Nós conhecemos a Deus, irmãos. Nós conhecemos a Deus, sinceramente, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Ouvir, nós cantamos: ouvir tuas promessas. A nossa confiança está onde? Aonde está a nossa confiança? Na palavra de Deus. Tem que estar na palavra de Deus. De repente amanhã você vai chegar ao contrário, mas você lembra da palavra de Deus. A pastora leu lá: olha, eu tenho visto nessa campanha, nós abençoamos o mês, né, de janeiro, já está se findando, o mês de fevereiro, nós oramos. Então eu acredito na palavra de Deus, ainda que o vento seja contrário, ainda que as situações sejam contrárias. Profetiza a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, creia que Ele pode transformar as nossas vidas. Temos promessas para todas as áreas, para
seu coração aberto para mudar, para ouvir, né? Para de repente voltar atrás, para de repente fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas tem um tempo, sabe? Às vezes nós falamos muito, né? Você conhece uma pessoa que chega e fala, você não entende nada. Às vezes chega na presença de Deus, quietinho, e tem um tempo de ouvir a voz de Deus. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar, pensar, né? Ouvir a palavra de Deus. Volta naquele texto. Esse ano a gente retoma, começa a ler a Bíblia tudo novamente. E às vezes fala, não vou ler essa parte aqui, porque isso aqui eu já li umas 10 vezes. Essa parte aqui fala, não. Mas aí você pega, não, vou ler. Aí ali parece que você nunca leu. Eu não acredito que esse versículo estava aqui, eu nunca vi. E cada vez que você lê, você vai ver que o Espírito Santo vai falar com você novamente. E você vai lá, e você vai estar na presença de Deus, e você vai estar sensível à voz de Deus. Sabe, o nosso coração muitas vezes endurece, porque nós deixamos a palavra de Deus. Eu quero nesta manhã profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O nome da nossa igreja, Cristo é vitória. Se você quer ter vitória, Cristo precisa estar lá. Isso já muda, já é uma dica de um monte de coisa. Qual é o teu negócio? Você tem um planejamento, um projeto, Cristo está lá? Né? Eu quero fazer uma viagem, você convidaria, Jesus, vamos comigo nessa viagem. Eu vou me relacionar com uma pessoa, eu vou me casar com uma pessoa, o Senhor vai estar nesse relacionamento, Cristo está presente ali, o ambiente você chamaria a Cristo. Então, se Cristo não cabe, também não estarei. Não é para mim, porque já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, seja feita a tua vontade, a tua vontade em nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós temos promessas, nós geramos filhos para a honra, não para a desonra, não é? Os filhos são herança do Senhor. Pensa aí, hoje a minha preocupação são os meus filhos, hoje a minha atenção é voltada a eles, né? Porque eu estava vindo falando com ele, André, na sua idade foi quando eu me converti, eu não nasci na igreja, eu passei até os 15 anos situações que muitos não fazem nem ideia, mas Cristo me chamou aos 15 anos de idade, né? Dali eu me converti, e hoje eu vivo o fruto dessa decisão. E muitas vezes a adolescência hoje não dá essa atenção, não entende quem de repente veio, mas nós ouvimos uma palavra que os nossos filhos, eles não precisam viver o que nós vivemos, porque Deus restaurou em nós, e os testemunhos muitas vezes serão diferentes, não serão porque eu usava drogas, hoje eu não uso mais, eu me prostituía, eu não prostituo mais, eu isso, não, olha, Deus me salvou, Deus me libertou, hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma vida abençoada, porque eu estou firmado na palavra de Deus. Para que sofrer, né, irmãos? O povo sabia lá da terra prometida. O pastor Sérgio pode dizer melhor que ele quanto tempo daria a travessia até Canaã? O senhor acha? Seria 40 dias, né? 40 dias, irmãos. Deus te dá uma promessa, olha, eu tenho um lugar maravilhoso, é tudo que vocês precisam viver, vai demorar 40 dias, 40 dias de viagem, né? Eu vou estar com vocês, você não precisa se preocupar com seguro viagem, não precisa levar roupa, não precisa levar comida, eu vou alimentar vocês, eu vou guiar, eu vou ser o ex de vocês, eu vou estar ali com vocês, 40 dias, quanto tempo durou, irmãos? 40 anos, por que será? O erro, o não ouvir a palavra, aí a gente sabe de toda a história, de tudo que eles fizeram, de tudo que eles deixaram de fazer, e atrasou. De repente a tua bênção era para chegar amanhã, e às vezes você vira, né? Às vezes nós não ouvimos a palavra, tem dito, permaneça firme nas promessas, né? Tem um louvor antigo, não é da minha época, mas fala, firme nas promessas do Senhor. Firme. Você tem uma promessa na tua vida? Amém. Fala a verdade, todos nós temos. Um dia alguém chegou e falou para você, você é um escolhido de Deus vivo. Deus tem promessas.
Deus tem planos para você. E essas promessas continuam lá. Ele não pegou e amassou e jogou fora. Ah não, seus tiros, chega. Não, pelo contrário, eles estão lá. Então volta a lembrar, pega os seus sonhos. Sabe quando você está lá revirando, né? Hoje em dia a gente tem a tecnologia, e o Google te lembra, né? O Google Fotos lá, às vezes traz fotos, aí você lembra daquela, nossa, e aquilo te traz lembrança daquilo, aí você lembra de pessoas, você lembra de situações, e o coração se alegra, parece que você está vivendo aquele momento, você está vivendo aquela esperança. Eu profetizo que você vai viver os sonhos de Deus, as promessas de Deus para a nossa igreja, para esse lugar, para a tua vida, para a tua família, né? Aquilo que você sonhou, em nome de Jesus. Não é no meu nome, é em nome de Jesus. Porque Jesus foi lá e ele carimbou. Está consumado. Está feito, está carimbado, está protocolado, está ali. Não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás. Deus fez. Agora o que falta? Eu estava vindo com o André e falei: imagina que o Tite, né, da seleção, te contratasse. O André é contratado pela seleção brasileira de futebol. Foi convocado. Você está convocado, está apto a ir. Você pode, foi chamado. O que você precisa fazer? Se apresentar. Se ele não se apresentar lá, ele não vai jogar. Ele vai ser, não é verdade? Você foi convocado. Seu nome está lá no livro da vida. Agora o que acontece? O jogador foi convocado. Sabe que vai ter um jogo, sabe que ele começa a comer que nem um desesperado, para de treinar, só balada, só isso, aquilo, ele vai jogar. O que vai acontecer, irmãos? Nós sabemos o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. É nós que devemos olhar e cuidar daquela pedra preciosa, né? Guardar, tomar cuidado do nosso coração, das nossas vidas. Busque Ele em primeiro lugar. Amém? Em nome de Jesus. O outro versículo a pastora leu, né? Está lá em Lucas, sobre a tua palavra. Ah, mas você está fazendo isso baseado em quê? Você está acreditando que Deus vai... Aqui, ó. A palavra de Deus me garante que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus me garante que onde eu colocar a mão, vai prosperar. Vai dar certo esse negócio. Por quê? Porque Deus está nesse negócio. Você acha que isso vai vir pior? Às vezes você não vê uns negócios, você fala, nossa, como que a pessoa tem uma loja disso, num lugar desse? Né? Será que vende? E você vai ver, a pessoa vende muito. A pessoa é super próspera, porque Deus está naquele negócio. Deus está ali. Coloque Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Que Jesus seja o centro, né? Seja o centro de todas as coisas. Eu profetizo que você vai ter vitória em Cristo. Cristo é vitória. Cristo é vitória. Ah, não, mas como Cristo é, pode ser que alguns dias vai ser diferente, mas Ele prometeu: no mundo você vai ter aflições. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Esse bom ânimo é o que, né? Sorrindo, não. Tende bom ânimo, confia. Acredita na palavra de Deus. Porque Jesus, Ele sabia, Ele veio aqui com uma missão. Ele sabia que tinha que ser feito. Ele teve bom ânimo, mesmo no dia da aflição. E Ele venceu. E Ele falou: olha, eu passei, vocês viram lá, eu sofri, fui enganado, sofri no teu lugar, e eu venci, e você também vai vencer. Você também vai vencer, e nós iremos cantar o hino da vitória. Cantaremos o hino da vitória. Imagina quando eu chegar lá no céu e eu te olhar, Suzy, né? Imagina, irmãos, sonhem com isso. Maranata, vem, Senhor Jesus. Estamos à tua espera. Você está esperando o Senhor? Amém. Espere pelo Senhor, aguarde nele, e Ele fará prosperar as nossas vidas, o nosso caminho, porque a nossa fé está no Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado, ó Deus, pelas nossas vidas, por essa igreja, por cada palavra que tem saído desse altar. Deus, traz à nossa memória
ó Pai, aquilo que pode nos dar a esperança. A esperança é a tua palavra, a esperança é Cristo, Cristo em nós é a esperança. Deus, que essa igreja seja cheia do conhecimento de Cristo, seja do conhecimento da tua palavra, da tua presença em nós, que aonde formos queremos exalar o teu bom perfume, queremos, Senhor, fazer a diferença, que toda incredulidade, ó Deus, todo mal que nos afasta de ti, que caia por terra nesta manhã, para nós viveremos e declaramos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, em Cristo nós venceremos, em Cristo nós passaremos, o fogo não vai arder, o fogo não arderá em nós, porque tu estás conosco. Eu profetizo sobre a tua igreja, sobre a vida de cada família aqui representada, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, a paz de Cristo, o amor de Cristo, a provisão, a cura, a libertação, no nome de Jesus, Pai. Assim nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, o teu Filho amado, e te agradecemos para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Glória a Deus.